Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 19 de abril de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, ter só amanhã, muito jogo legal, muito jogo bom, jogos ali valendo vagas em finais de Copas Europeias. Olha só, amanhã tá show de bola. Passando sobre ontem rapidamente, foi um dia muito bom, conseguimos cravar quase tudo do domingão, ainda conseguimos cravar o bilhete, show de bola, faltava só ali gols no jogo do Flamengo e São Paulo, que normalmente acontece, não foi diferente ontem, beleza? O Flamengo jogou bem, ó, tá? Eu sempre critico ali o jeito do Portugal e tal, o Flamengo jogou bem e o Botafogo também jogou pra caramba. Vambora, bora começar então, sem enrolar muito, pra gente fazer logo a nossa terça-feira. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 3 horas da tarde pela segunda divisão da França, é o jogo do Ajaccio contra o Dunkerque. Quero chamar a atenção para vocês já de cara nessa race aqui, os últimos 5 jogos das duas equipes. O Ajaccio não só vem de 5 jogos de invencibilidade, como vem de 4 vitórias consecutivas, e o Dunkerque vem de 5 derrotas consecutivas. São momentos completamente opostos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Ajaccio é o segundo colocado com 64 pontos. Lembrando que os 2 primeiros sobem direto para a primeira divisão ali da França, para a Ligue 1. E o terceiro, quarto e quinto brigam por uma vaga. O Ajaccio no momento é o segundo, está dentro dessa vaga direta, está com 64 pontos, só que ele não pode vacilar, porque ele está apenas a 3 pontos do Auxerre e a 4 pontos do Paris e do Sochaux. Lembrando que ainda faltam 5 rodadas, então ele pode muito bem perder aqui essa segunda posição. Mas para isso, para ele se garantir ali, pelo menos mais um pouco, ele precisa vencer o Dunkerque, tá aparecendo? Tá. Que é o penúltimo colocado em 33 jogos, ganhou apenas 8, empatou 6 e perdeu 19, fez apenas 25 gols em 33 jogos, sofreu 44, está aqui com 30 pontos, tem chance de escapar aqui da zona do rebaixamento, porque o Rodas tem 33, o Kevin tem 34, né? Então são times ali que estão alcançáveis. A Ajaccio jogando em casa em 16 jogos, perdeu apenas 3, fez 16 gols e sofreu apenas 6 gols jogando dentro de casa. Excelente defesa aqui, disparada a melhor defesa de um mandante. E o Dunkerque jogando fora de casa em 16 jogos fez apenas 3 vitórias e perdeu 12, perdeu quase todos os jogos que fez como visitante. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Ajaccio, 4 vitórias seguidas, a gente comentou, 5 jogos de vencibilidade. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que tem uma defesa muito forte. Do outro lado, o Dunkerque, que são 5 derrotas seguidas. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, mas não venho aqui para explorar gols. Venho para buscar o mercado de resultados. A Ajaccio jogando em casa tem tudo para continuar essa sequência de vitórias. É um time que precisa muito vencer, porque está lutando ali na parte de cima da tabela. E se ele quiser realmente subir, não pode desperdiçar pontos contra esse fraco time do Dunkerque, que não só é um time fraco, mas como é um fraco visitante e vive um momento horrível aqui com essas 5 derrotas seguidas. Se você quiser ficar um pouco mais tranquilo para colocar no bilhete, eu iria com um empatezinho, vai estar pagando 1,20, aquela odd ali para completar um bilhete, e você, ter a oportunidade de jogar com um time melhor e a favor do empate também é muito interessante, então dá para ir para quem quiser ficar mais safe, mas essa vitória aqui também é interessante, placar para mim desse jogo 2-0 pro Ajaccio. 3h45 da tarde temos o primeiro jogo de Copa aqui, que é o jogo da Copa da Alemanha, semifinal, jogo único, no caso aqui da Pokal. Eu tenho o Hamburgo, que vai receber o Freiburg, lembrando que o Hamburgo é da segunda divisão e o Freiburg da primeira, por isso que as odds aqui justificam, né, o investimento dos times. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Não vou olhar o confronto direto, porque o Hamburgo está na segunda divisão já há um bom tempo. Mas os últimos 5 jogos das duas equipes, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Hamburgo dos últimos 9 jogos, em 7 foi a primeira equipe a sofrer. O Freiburg dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. E dos últimos 9, em 7 foi a primeira equipe a marcar. Então, tropa, vamos lá. Para esse jogo aqui eu estou fora do mercado de resultados,
por mais que o Freiburg seja um time da primeira divisão, seja um time bom ali, vive um bom momento, cara, a gente tem que respeitar o fato do Hamburgo ter chegado aqui até a semifinal. Não é um time de bobeira, é um time de tradição, um time que já foi campeão de Champions League, então eu abortaria essa entrada no mercado de resultados. Mas vejo com muito bons olhos a gente está explorando mercado de gols, até porque é jogo único, jogo que vale vaga em final, então acredito que no safe, pelo menos 2 gols a gente veja, tá? Tá pagando 1,25, é uma odd boa para buscar 2 gols numa final de 2 equipes que têm um ataque forte, de um campeonato que é muito over, que é o alemão. Existe um momento de desespero, a partir de um momento que uma equipe estiver sendo eliminada, a outra vai ter que ir para cima com tudo, então é um bom cenário para a gente explorar gols, mas no bilhete eu colocaria mais de gol e meio, 2,5 ali se eu fosse um pouquinho mais ousado. Placar para mim desse jogo, cara, difícil eu cravar. Eu vou cravar um 2-1 pro Freiburg, mas como eu falei para vocês, eu tô fora do mercado de resultados. 4 horas da tarde, continuando em uma semifinal de Copa, só que agora mudando o país, indo para a Itália, temos o clássico de Milão entre Inter e Milan. O que é diferente da Alemanha é que na Itália, aqui a fase semifinal já é jogo de ida e volta, mas a gente está no jogo de volta. O primeiro jogo foi 0-0, o Milan como mandante. Também queria reforçar para vocês que as 2 equipes jogam no mesmo estádio, tá? O nome muda dependendo de quem for mandante. Quando a Inter joga como mandante, o nome é Giuseppe Meazza, e quando o Milan joga como mandante é o San Siro, mas é exatamente o mesmo estádio. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. O Milan não perde há 3 partidas para a Inter, então tem um bom retrospecto aí recente. Quando elas se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. Inter vem de 3 vitórias seguidas, 9 jogos de invencibilidade, vive um bom momento a Inter dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. Já o Milan vem de 13 jogos de invencibilidade e 7 jogos sem sofrer gols. A defesa do Milan aqui tá dando aula, tá? Tá dando show. Nos últimos 8 jogos, em todos os 8, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que não tem sofrido gols, então a tendência é a gente ter poucos gols em seus jogos mesmo. Mas vamos lá, eu quero ir contra esse momento under, né, esse momento de poucos gols que as 2 equipes estão vivendo, porque justamente é o fato de ser um clássico. Clássico pega fogo, é jogo que vale vaga em final de Copa, é jogo que tem tudo para ser aberto, principalmente a partir do momento que a gente tiver o primeiro gol de uma das 2 equipes, a outra vai para o desespero, nenhuma quer ser eliminada pelo rival, então vou explorar aqui no safe, tá? No bilhete, um mar de gol e meio, mas o ambas marcam para esse jogo aqui vem muito, muito quente, tá bom? Até porque a gente viu que no retrospecto recente entre elas, a maioria dos jogos a gente tem visto ambas marcam. Só para quem é novo no canal, de repente não entende, quando eu coloco no bilhete, eu gosto de colocar coisas mais tranquilas possíveis, que é o quê? Buscar 2 gols, buscar com empate anula, nada dessa odd que vocês gostam de fazer de odd de 10, odd de 20, eu não curto, tá? Eu sou um cara muito tranquilo, odd no máximo de 2, colocar ali no máximo 3 a 4 jogos e buscar, se possível, apenas 2 gols ou com empate. Meu lucro vai ser menor? Vai ser menor, mas eu vou ter muito mais chance de ganhar do que inventando muita coisa, tá ligado? Porque às vezes tu quer ganhar tanto, que quando tu vê tu só tá perdendo, pô. Às vezes perde por um jogo direto, né? Com essa ânsia de querer ganhar muito, 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 quando vê no balanço total tá perdendo. Então eu prefiro ganhar pouco, mas tá ganhando na maioria das vezes, do que arriscar muito, tá ligado? E não conseguir. Mas assim, só uma ideia mesmo, tá? Não sou o dono da verdade não, é só o estilo que eu gosto de adotar. Então, bora seguir aqui que eu já falei demais. Também às 4 horas da tarde, tropa, a gente tem um grande clássico aqui pelo campeonato inglês. Liverpool contra Manchester United, as 2 equipes que possuem mais títulos da Premier League, vão se enfrentar com ambições diferentes. Por quê? O Liverpool, que é o segundo colocado, briga por esse título, está apenas 1 ponto atrás do Manchester City, faltando 7 rodadas, tem muita coisa para acontecer ainda. E o Manchester está brigando para tentar ir para Champions League na temporada que vem. O Manchester tem 54 pontos, está 3 pontos atrás do Tottenham, que é o último time aqui. Tottenham que tropeçou e o Manchester que conseguiu uma grande vitória, 3 gols do Cristiano Ronaldo, está motivado, reacendeu esse sonho, né, essa chama do Manchester de poder jogar temporada que vem, porque o Manchester vem no mau momento, então o pessoal está meio desacreditado, mas essa vitória aí foi boa. Detalhe interessante que o Liverpool faz uma excelente campanha, em 31 jogos perdeu apenas 2 partidas, fez 79 gols e sofreu 22, é o melhor ataque aqui disparado da competição. E o Manchester em 32 jogos fez 52 e sofreu 44, também é um time over, também é um time que faz muito gol e leva muito gol também.
Liverpool jogando em casa, está invicto, o único invicto dentro de casa, são 12 vitórias e 3 empates, fez 39 gols em 15 jogos e sofreu 7. E o United, como visitante, são 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, fez 24 gols e sofreu 23, também é uma média boa de gols aqui. Vamos dar uma olhada no histórico agora. O Liverpool vem de 8 jogos de vencibilidade, 4 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 também foram ambas marcam, e o United vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. Essa estatística aqui do Liverpool, ela está quebrada porque teve um jogo da Champions League que eles perderam para a Inter, né? Um jogo que ela já podia perder, o Liverpool tinha ganho o primeiro jogo de 2-0, perdeu o segundo de 1-0, mas se a gente for colocar aqui só os jogos da Liga, o Liverpool tem mais de 10 jogos de invencibilidade, o Liverpool estava com uma sequência de 8 vitórias seguidas, aí acabou empatando esse último jogo contra o Manchester City, mas é um time que vive um excelente momento. Olha só, olha a cotação que a gente tem para o Liverpool vencer o United, cara, para vocês terem uma noção de como está o momento das duas equipes. 1,40, irmão, 1,40 um clássico contra o United. A gente não pode nem entrar com empate. Então eu vou falar para vocês, sinceramente, eu não entraria no mercado de resultados, não nessa cotação, a não ser que você esteja vendo o jogo. Liverpool tá amassando o United, jogando em casa. Tem um time melhor que o United, tem um time que joga melhor, até porque é um time muito bem treinado, o que é diferente do United, que tem um treinador que não conseguiu encaixar o time. Se você estiver vendo e estiver sentindo realmente que o Liverpool vai fazer um gol a qualquer momento, pode ganhar, beleza, pode entrar no Liverpool. Pré-live, a 1,40 por ser um clássico, por o Manchester ter jogadores que decidem, eu preferia ficar de fora. Porém, eu vejo um grande cenário para a gente ter jogo de gols, porque eu tenho o Liverpool que precisa vencer, um empate para o Liverpool é horrível, porque ele pode ver o Manchester City se distanciar, e eu tenho o United que ele precisa vencer também, porque ele está a 3 pontos do seu rival ali, na vaga da Champions League. No caso de ele tropeçar e o Tottenham vencer, o Tottenham já vai abrir 2 jogos de vantagem, né? E na reta final do campeonato é complicado. Então eu tenho 2 equipes ali precisando da vitória, 2 grandes equipes, 2 grandes ataques. Então eu vou cravar aqui. Eu não tenho odd para o mais de 1,5, né? Por mais que eu goste de ser safe, essa odd aqui tá 1,16, então para mim não compensa. Então quem quiser, né, buscar gols nesse jogo, vai ter que buscar um mais de 2,5 gols ou ambas marcam. A gente sabe que é um pouco mais difícil de acontecer, né? Um pouco mais, como é que eu vou falar? Não vou falar que é difícil, mas ali você está sendo um pouco mais ousado, mas sendo bem sincero, para esse jogo aqui, a chance da gente ver bastante gols é muito grande. Então, mais de 2,5 gols e o ambas marcam, para mim, vem muito quente e eu exploraria com tranquilidade nessa partida aqui. Placar para mim, 3-1 para o Liverpool. Também às 4 horas da tarde, mais um jogo de Liga, só que agora indo para a Espanha, a La Liga, eu tenho o jogo do Betis, que vai receber o Elche. Se a gente olhar aqui, o Betis vem no momento de invencibilidade e o Elche dos últimos 5 jogos perdeu 3 de forma consecutiva e acabou conseguindo vencer só a última partida. Mas vamos lá. São 2 equipes que vivem momentos diferentes também na tabela, porque o Betis ele está lutando por uma vaga da Champions League, e o Betis que não disputa uma Champions League há muito tempo, ele no momento está a 3 pontos, tanto do Atlético de Madrid, quanto do Sevilha, quanto do Barcelona. O Barcelona que tem alguns jogos a menos, então acredito que essa briga vai ficar realmente entre Betis, Atlético de Madrid e Sevilha. Real Sociedade que corre por fora, mas para mim não tem força não. Só que se o Betis quiser realmente continuar brigando, né, pelo menos encostar aqui nos pontos, precisa vencer o Elche. O Elche tem 35 pontos, é um time que com essa vitória já deu uma distanciada da zona do rebaixamento, já abriu 7 pontos, faltando 6 rodadas. Para mim Para mim ele não cai, tá? Mas ele quer pontuar para ir cada vez mais afastando esse risco. O Betis que em 32 jogos fez 56 gols, sofreu 37, é um time muito over. Já o Elche em 32 jogos fez 35, sofreu 44, não é um time tão over assim. O Betis jogando em casa, são 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, tem uma campanha razoável ali para o mandante. E o Elche como visitante em 16 jogos, venceu 3, empatou 3 e perdeu 10. Perde bastante fora de casa o Elche. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogos de gols, dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols e ambas marcam também. E fazem 3 partidas que o Betis não perde para o Elche. Agora vamos para a sequência das equipes. O Betis vem de 6 jogos de invencibilidade e o Elche dos últimos 8 em 6. A gente teve pelo menos 3 gols. Eu falei que ele não é um time over, mas os últimos jogos a gente tem visto gols sim. Vamos lá, para esta partida aqui, acredito muito que o Betis deva vencer esse jogo, é o time mais interessado nessa partida, até pelo fato de estar jogando em casa também, não pode desperdiçar pontos de jeito nenhum, para ele vai ser horrível se ele quiser disputar uma Champions League, então eu cravo a vitória do Betis.
Para colocar no bilhete, como eu tenho uma cotação acima de 1,50, é interessante explorar com empate anula, aí você vai jogar a favor de 2 resultados, se empatar você não perde, apenas anula. Se tiver no bilhete o empate anula, às vezes as pessoas têm dúvidas, o jogo é tirado do seu bilhete, tá ligado? Esse jogo é tirado e vão recalcular o seu bilhete com os jogos que sobraram, você não perde seu bilhete, ó, segue rolando. Então, o empate anula para botar no bilhete, vitória seca aí é interessante também, mas eu faria por fora. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Bet, tá bom? 2-1 pro Bet. 7h30 da noite, Copa do Brasil. Na verdade, amanhã a gente tem 4 jogos da Copa do Brasil, mas eu só vou focar em os dois favoritos que jogam em casa. Por quê? Porque essa fase é de volta de qualquer forma. E quando eu tenho o favorito jogando fora de casa, muitas das vezes eles fazem um jogo meia boca, deixa para resolver em casa. Então acredito que a gente tem mais probabilidade, tô falando explorando pré-live, tá? Antes do jogo começar. De colocar favoritos, porque provavelmente devem tentar resolver a classificação em casa e jogar o segundo jogo de forma mais tranquila. Vamos lá, 7h30 eu tenho o jogo do Bahia contra o Azuris do Paraná. E é o seguinte, eu não tenho cotação ainda, então a gente vai trabalhar na base da ideia. Infelizmente, a Copa do Brasil tem demorado muito para lançar odd, às vezes só tem odd no dia do jogo, e então fica complicado, porque eu faço o vídeo antes para poder ajudar todo mundo, ajudar quem trabalha, para poder dar oportunidade para todo mundo ver o vídeo. Então não tem como eu fazer o vídeo no dia, senão eu vou estar deixando muita gente de mão. Mas, de qualquer forma, a gente troca uma ideia mesmo sem saber a odd. Vamos dar uma olhada no histórico rapidinho. O Bahia vem de 5 vitórias seguidas, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Azuris, dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols também. É o seguinte, é o jogo que eu acredito que o Bahia tem tudo para vencer. Só que eu só entraria nessa partida aqui, nessa vitória seca, se eu pelo menos tivesse uma odd, tropa, ali em torno de 1,40. Pelo menos, tá bom? Aí valeria a pena. Se vier 1,20, para mim não compensa entrar pré-live. Aí mais fácil levar para ao vivo, de repente o Bahia amassa ali, mas não consegue fazer gol, demora, então você pega essa cotação mais alta, às vezes você pega uma vitória no primeiro tempo. Mas assim, se tiver perto de 1,40, para mim já vale a pena, o Bahia é favorito. Como eu disse para vocês, normalmente os favoritos jogando em casa vão tentar resolver a parada no primeiro jogo. Esse jogo aqui do Fluminense é mais complicado, porque o Vila Nova é um time da segunda divisão, né? Então, apesar do Fluminense viver um bom momento e jogar no Maracanã, o Vila Nova é um time chatinho, um time que normalmente faz jogos truncados. Eu espero também não ver muitos gols nesse jogo. Vila Nova, acredito que ainda que esteja perdendo, não vai se expor, correr o risco de levar uma goleada do Fluminense e já perder essa partida na primeira etapa, né? Na primeira partida praticamente. É um jogo que para o Fluminense eu entraria com uma odd, se fosse vitória seca, o SofaScore sempre atualiza. Esse jogo aqui do Fluminense, tropa, eu gostaria muito de tentar entrar com um empate para botar no bilhete. Se eu tivesse uma cotação de 1,50, de 1,60, para mim seria interessante. Cotação de 1,30 eu não entro nesse jogo. Cotação de 1,40 eu não entro para botar no bilhete. É um jogo que, se tiver a cotação baixa, mesma situação do Bahia, eu levaria para ao vivo, esperava para ver como vai ser o desenrolar do jogo, porque se o Vila Nova trancar a defesa, essa cotação do Fluminense vai subir no decorrer da partida e pode ser mais interessante do que explorar no bilhete uma vitória de jogo difícil com cotação baixa, tá bom? Aí fica muito a critério de vocês. Infelizmente, essa ausência de cotação não deixa eu afirmar algo para vocês assim, não, com essa cotação vale a pena, não vale a pena, na minha visão, mas pelo menos eu deixo uma ideia aí quando vocês receberem, quando vocês tiverem a oportunidade de ver, aí vocês julgam se vale a pena ouvir o que eu falei, não, mas para mim, eu não entraria em nenhum desses jogos no bilhete com cotação baixa, tá bom? Para mim não compensa. Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos, filtre apenas os jogos que você sentiu mais confiança, né? Porque eu falei todos esses jogos aqui que você tem que fazer todos, né? Faz um filtro para sua análise ficar melhor ainda, entendeu? Vê aqueles jogos que você tem mais confiança. Caso tenha gostado de algum jogo que eu não falei, não tem problema, cai para dentro. Tô sempre lembrando isso para vocês, vocês têm que ter confiança no que vocês estão fazendo, tá? Porque é isso que vai fazer vocês evoluírem, é realmente fazer algo, errar, aprender com o seu erro e fazer melhor da próxima vez, tá bom? Então é isso, espero contar com a presença de vocês amanhã, espero que hoje já esteja sendo um dia bom pra gente e que amanhã seja melhor ainda. Tamo junto, muita fé, pra cima!
Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de 1,5 entre Inter de Milão contra Milan, clássico na Itália, valendo vaga na final. Acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente veja. Também procuro 2 gols na semifinal da Alemanha, Hamburgo contra Freiburg, jogo único. Tendência da gente ver golzinho é muito grande, então vou cravar esse mais de 1,5 também. E para fechar o bilhete, coloquei bet simpate anula. Tá jogando em casa, briga por vaga na Champions League, vai enfrentar um time bem mais fraco, que é o Elche, e acredito que pelo menos ele empata, tá? No máximo ele empata, ele não deve perder esse jogo. Essa nossa tripla deu um total de 1,92 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!